Olá, bom dia! O limão Tahiti continua acumulando altas. No início de agosto, a fruta subiu ainda mais e em algumas roças a caixa está sendo negociada a R$ 100. Os preços do limão Tahiti continuam subindo neste mês de agosto. A fruta, que já acumula altas consecutivas, disparou no final de julho e início deste mês. Segundo o HF Brasil, os valores médios no mês passado chegaram a R$ 60,84 a caixa de 27 quilos, uma alta de 141% frente ao mesmo período de 2019. Contudo, na semana passada, a caixa da fruta já estava sendo negociada a R$ 100 em algumas roças do interior de São Paulo. Este avanço está fundamentado no baixo volume da fruta disponível nos pomares. Com as poucas chuvas nas principais regiões produtoras do interior paulista, o tamanho dos frutos está comprometido, não atingindo os padrões exigidos pelo mercado interno e externo. As cotações devem permanecer altas durante todo o mês de agosto, até a intensificação da colheita. Pescadores de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, tiveram um grande prejuízo com a pandemia, mas agora já começam a perceber uma recuperação. As vendas aumentaram em torno de 40% e as exportações 50%. A reportagem é de Suelen Rodrigues. A anchova, que antes custava R$ 20 o quilo, hoje sai por R$ 15. O camarão VG teve uma redução de 40% no valor. O preço dos frutos do mar em Cabo Frio despencou desde o início da pandemia do novo coronavírus. Ana Carla tem aproveitado o valor promocional. A carne branca agora está mais presente nas refeições. A gente está conseguindo se alimentar melhor, né? Porque pelo menos uma vez na semana o peixe a gente está podendo comprar, porque está bem mais barato, camarão principalmente. Então a gente, nessa época de pandemia, precisa se alimentar melhor, né? E pelo menos o peixe já está ajudando, já que a carne está muito cara, né? Então a gente consegue variar um pouco com o peixe. Graças a Deus está sendo presente na nossa mesa. As vendas do pescado no varejo tiveram um aumento de 40% nos últimos 20 dias. Segundo os donos de bancas de peixe, a reabertura dos restaurantes e do turismo foram determinantes para a recuperação do setor. Estava conseguindo manter o comércio só com o interno, com a cidade. Com essa abertura das barreiras, essas coisas assim, o turismo está podendo retornar. Com isso, gerou um aumento de mais uns 20%, totalizando um aumento melhor de vendas entre 40% em vista de antes. Hoje, o avarejo está no auge, vamos dizer assim. Por quê? Porque o restaurante está começando agora, com a abertura. Então, eles ainda têm mercadorias estocadas, então para a gente ainda está fraco no atacado. Mas no varejo, graças a Deus, está dando para segurar. A cidade tem 2.500 profissionais registrados na colônia de pescadores. Todos vivem da pesca artesanal. Atualmente, a maior parte do pescado vendido no atacado vai para o centro de distribuição no Rio de Janeiro por falta de demanda na região dos lagos. A expectativa é de que a partir de outubro as vendas melhorem com o início da safra do dourado, que tem um grande valor comercial. A expectativa nossa, como o mercado começou a dar uma tendência de reagir um pouco, estamos ainda num preço bem baixo do que nós vendíamos antes da pandemia. Mas estamos conseguindo vender. A última semana que eu pesquei, eu tive um aumento num pescado que eu estava tirando, aumentou 30%, né? Então os comércios começaram a abrir parcialmente, os mercados de peixes estão demandando mais. E a expectativa nossa de outubro é a safra e a gente, com essa pandemia, né, minimizar esse vírus, essa situação, para poder escoar. Então a expectativa nossa é de outubro, né, sempre pedindo aí a todos para se proteger, evitar aglomerações, para a gente poder alavancar o mercado, não só para os pescadores, né, mas o mercado para o consumidor, é onde a gente também depende de suprir as nossas despesas. Policiais resgataram um cavalo de um incêndio em um celeiro nos Estados Unidos.
O momento tenso foi gravado pela câmera presa ao corpo de um dos oficiais. Ele entra no celeiro e tenta empurrar o cavalo, que assustado nem se mexe. Uma funcionária da fazenda ajuda cobrindo os olhos do animal, enquanto o policial usa uma corda para puxá-lo. Por sorte, todos saíram em segurança. As causas do incêndio não foram reveladas. Cansados de sofrer prejuízos com as queimadas, produtores rurais de Jataí, no sudoeste goiano, se uniram. Eles criaram uma brigada aérea com aviões agrícolas que ficam de plantão o tempo todo. Assim conseguem combater os incêndios de forma rápida e eficiente. A fumaça mostra que o fogo avança para uma reserva perto de uma plantação de milho. E é do céu que vem a água para controlar as chamas. Resolve mesmo, ó. Passou a fumaça, ó. Uma jogada de água que deu. Esse trabalho é da chamada Brigada Aérea de Incêndio, uma iniciativa do Sindicato Rural de Jataí e de cerca de 80 produtores, que no ano passado tiveram um prejuízo com as queimadas e agora estão investindo na estratégia de combate rápido. Através de aplicativos, né, a gente faz um grupo de todos os produtores, né, nesse grupo, e no momento que ocorre um incêndio em determinada região, automaticamente é startado o aviso, todos os produtores daquela região se mobilizam por terra com seus equipamentos, com caminhões-pipa, com tratores, com grades, pulverizadores, com jatos de água e o abastecimento de água nas pistas, né? E aí a Brigada de Incêndio entra em operação e tem sido uma ferramenta muito boa. As pistas de pouso e decolagem estão sendo ampliadas. Os produtores estão construindo reservatórios de água para abastecer as aeronaves. Com os aviões agrícolas, o fogo é combatido onde os produtores não conseguem chegar. Na última semana, a Brigada Aérea de Combate a Incêndios foi acionada 3 vezes e em todas o fogo foi controlado de forma rápida. Os cerca de 80 produtores dividem os custos dos aviões agrícolas que ficam de plantão, assim como dos pilotos, que foram treinados exclusivamente para fazer esse trabalho. Outras cidades, como Rio Verde e Montevidéu, também usam a mesma estratégia que inspirou a criação da Brigada Aérea de Jataí. Acessível devido à união dos produtores e traz benefício também para a cidade. Além de preservar o nosso patrimônio, estamos também preservando a natureza, o meio ambiente e também a população urbana se beneficia, porque nós vamos tirar daqui da cidade aquela fumaça que nesse período todo a cidade fica todo mundo respirando fumaça, aí porque essas queimadas são inevitáveis. Com a expectativa de alta nos preços nos próximos meses, produtores de arroz do sul do país estão segurando as negociações. Os preços já aumentaram 3% só neste mês de agosto. A demanda pelo arroz colhido no sul do país vem aumentando por parte de compradores paulistas e catarinenses. No entanto, orizicultores seguem retraídos, com interesse apenas em efetivar negócios pontuais e com volumes não expressivos, na expectativa de ver preços ainda mais elevados nos próximos meses. O indicador Esalq-Senar Rio Grande do Sul registrou uma alta de 3,82% nos últimos dias, encerrando com média de R$ 68,98 a saca de 50 quilos do grão. De acordo com informações do CPEA, esse é o valor mais alto já registrado no setor desde maio de 2008. Os valores da batata Ágata fecharam em queda no mês de julho. Segundo dados do HF Brasil, o recuo chega a 45%. Entenda o motivo. Em julho, a saca de 50 quilos da batata recuou 45% nos preços em relação ao mês anterior. A saca fechou com uma média de R$ 61,52. De acordo com o HF Brasil, a desvalorização está atrelada ao início da safra de inverno e à intensificação da colheita das secas. Nas principais regiões produtoras, como o Sudoeste Paulista, Cerrado Mineiro e Sul de Minas, a produtividade nesta temporada das secas caiu significativamente, resultando em volume pouco expressivo destinado ao mercado.
O aumento da oferta nacional, aliado à demanda reduzida pela quarentena, foram os fatores responsáveis pelas desvalorizações. Cenário, aliás, já previsto por agentes do setor. Nós já falamos diversas vezes aqui no Record News Rural sobre como a pandemia afetou os produtores no campo. Mas olha só que bacana, com dificuldade de escoar a produção, tem agricultor usando a internet para realizar todo o processo de venda. E em muitos casos, as vendas de frutas e verduras até cresceram durante o isolamento. A chuva rega o alimento que vai para a nossa mesa. Tudo é plantado com muito cuidado pelos produtores rurais. Hortaliças, verduras e frutas orgânicas. Mas nos últimos meses, quilos e quilos viraram lixo. Esse ano nós perdemos mais de 10 toneladas de caqui. A pandemia afastou os consumidores das feiras livres. E as escolas que costumavam consumir esses produtos deixaram de comprar. Com isso, não só a renda do pequeno produtor caiu, mas o desperdício de alimentos estragados aumentou. O seu Luiz viu as bananas que costuma plantar estragarem sem conseguir fazer nada. É triste, né? Ver dali todo o nosso trabalho, nosso suor, né? E tudo se perdendo. Sua renda diminuiu também? Ah, diminuiu. Diminuiu 70%. A Rita encontrou uma saída no quintal de casa. Antes da pandemia, ela tinha só 5 canteiros de verduras. Agora são 25. O mais novo integrante da horta é o repolho. Para driblar a crise e ainda sem saber direito como lidar com a internet nessa área, ela decidiu ampliar a produção e vender os produtos de porta em porta. Rita passou a vender cestas na casa das pessoas. Antes da pandemia, tirava R$ 480 por mês. Agora a renda chega a R$ 2.400. Tinha urgência da gente fazer alguma coisa. E assim, sempre na época da crise se cria coisas novas, né? Incomodado com tanto desperdício, este empresário da área de informática criou um site voltado para a agricultura familiar. Nele são vendidos apenas produtos orgânicos de quem não consegue escoar a mercadoria. Você compra, ela ainda está na terra. Ela é colhida um dia antes de você receber em casa. Ou seja, é fresquíssimo. Fresquíssimo, super fresco. Qualquer pequeno produtor pode vender seus produtos no site. A Rita já começou a pensar na ideia. E até o seu Luiz, de 71 anos, meio resistente a misturar a natureza com a tecnologia, já começou a avaliar a possibilidade. O senhor já pensou em usar a internet a seu favor? Já pensei. Já conseguiu? Não consegui não. Mas a gente vai tentando. Os preços da alface continuam estáveis na região de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Mas em Ibiúna, também no estado de São Paulo, as cotações tiveram queda de 5%. A hortaliça vem sofrendo oscilações há um tempo, já que a produtividade na roça está abaixo do esperado. As cotações da alface permaneceram estáveis na semana passada na maior região produtora, Mogi das Cruzes, em São Paulo. A caixa com 20 unidades da alface crespa fechou com preço médio de R$ 14,37, um leve recuo de 1,6%. Já em Ibiúna, interior paulista, a desvalorização foi mais acentuada, com a caixa saindo a R$ 9,50, uma queda de 5,64% frente aos registros da semana anterior. De acordo com a HF Brasil, a quantidade de alface ofertada se manteve baixa devido à área de plantio reduzida. E com as temperaturas amenas, o consumo também acaba diminuindo. O clima frio também tem atrasado o ciclo da cultura, o que, associado às limitações de oferta, obriga os produtores a colherem antes do ponto. Para as próximas semanas, é esperado que as cotações continuem com poucas oscilações. Você aí, já comeu um queijo feito com leite de ovelha? Essa é uma das opções da Ovinocultura. A criação de ovelhas para a produção de leite, um diferencial que vem crescendo bastante no sul do país. O trabalho de produção de ovinos de leite em Santa Catarina é recente. A propriedade da família Bianchi começou em 2011, com apenas 9 animais. De lá para cá, a produção não parou de crescer. Então a gente iniciou com os ovinos, uma das questões é justamente isso, um custo inicial baixo
e a prolificidade dos animais é bem grande. Então a gente iniciou em 2011 com 8 fêmeas e 1 carneiro, e a partir disso os animais se reproduzem em um espaço curto de tempo, então você consegue aumentar o plantel de uma forma rápida, né? Os animais criados aqui são todos da raça francesa Lacone, uma raça específica para a produção de leite. As fêmeas são criadas para ordenha e comercialização. Já os machos seguem para abate. Toda a mão de obra é da família mesmo e os alimentos das ovelhas são produzidos aqui na propriedade, o que ajuda a baixar os custos com o rebanho. Mesmo assim, o número de criadores de ovinos de leite são baixos em todo o país. Segundo o mapa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em todo o Brasil, são em torno de 18 milhões e 200 mil cabeças de ovelhas. Já em Santa Catarina, a média é de 400 mil cabeças de ovinos. O principal fator que leva a esse número tão baixo é principalmente o desconhecimento da atividade por parte dos produtores. Em todo o Brasil, existem cerca de 30 a 40 produtores de ovinos de leite. Só aqui em Santa Catarina são 4 produtores. Uma delas fica aqui nesta propriedade em Lajeado Grande. Ao todo, são 450 animais. E tudo que é produzido aqui é comercializado em Santa Catarina e também no estado do Rio Grande do Sul. Os 4 criadores em Santa Catarina ficam nas cidades de Bom Retiro, Petrolândia, Chapecó e Lajeado Grande. E os produtos feitos aqui no Oeste são os mais variados, desde doce de leite a queijos. Tudo com o leite das ovelhas. E esse leite ele é transformado em queijos, doces de leite, iogurte. E agora a gente está implantando um laticínio aqui na propriedade para que nos próximos meses a gente consiga fazer a transformação aqui na propriedade mesmo. O Brasil exportou em julho cerca de 90 mil toneladas de carne suína. Este é o segundo maior volume já registrado pela Secretaria de Comércio Exterior, ficando atrás apenas dos registros de maio deste ano. Após registrar recorde em maio, os embarques de carne suína in natura atingiram, em julho, o segundo maior volume de toda a série histórica da Secretaria do Comércio Exterior, iniciada em 1997. De acordo com informações do CPEA, no último mês o Brasil exportou 90 mil toneladas de carne suína, apenas 500 toneladas a menos do que em maio. Com as exportações elevadas, as cotações do suíno vivo no mercado doméstico seguem em alta neste começo de agosto. O alto volume exportado tem elevado a demanda da indústria nacional para os suínos no mercado independente, limitando ainda mais a oferta de animais para abate e reforçando o movimento de alta nos preços que vem sendo verificado desde meados de julho. Você vai conhecer agora um programa educacional que está mudando a vida no campo no Distrito Federal. O projeto tem como objetivo levar qualificação aos moradores da área rural, um programa auxiliar na educação de filhos de produtores para que eles possam dar continuidade ao trabalho dos pais. Cleiton é técnico em agropecuária e produtor rural. Ele produz mudas ornamentais e nativas do Cerrado em um terreno na casa da mãe dele na zona rural de Planaltina. Começou catando sementes e hoje comercializa as plantas na região. Minha mãe sempre foi produtora rural e foi meu exemplo de vida, é meu exemplo de vida. E através disso eu consegui ver também que o trabalho que ela sempre vem fazendo no campo é um trabalho que eu tenho que trazer isso para mim também, porque através da minha formação eu vi que ele tem uma importância muito grande no meio ambiente e também na nossa alimentação. Para viabilizar o negócio com custo de produção, ele foi em busca de capacitação. Assim como Cleiton, a Luciele foi em busca do sonho. Há um ano, ela resolveu investir em uma granja na Fercal, onde fica a roça do pai dela de 24 hectares. Começou com poucas aves. Hoje são cerca de 200 e os ovos são vendidos na região. Eu decidi me aperfeiçoar na área da agronomia, né? Me formei como agrônoma e a partir daí que foi ainda mais o meu maior incentivo para continuar morando aqui na região rural. O irmão da Luciele, o André, é sócio dela nos negócios. Para alavancar as vendas e empreender no campo, os dois buscaram apoio e participaram do programa Filhos desse Solo da Emater-DF. Ele ajudou muita gente na questão de saber divulgar o nosso produto e também incentivou muita gente a realmente fazer.
porque a gente chegou lá meio com o pé atrás, com um pouco de medo e de receio de fazer o projeto, de construir uma granja. Mas o projeto incentivou muito, tanto a professora como os assistentes lá da Emater. Seu Edivan nasceu e cresceu no campo. Hoje ele é servidor público, mas continua se dedicando à agricultura. Ele se enche de orgulho ao ver os filhos dando continuidade ao trabalho da família. Está colhendo ali um fruto que plantou, eu eduquei eles nas duas vidas. Tanto a minha filha é formada em engenheira, meu filho estudou, mas sempre voltado para o campo. Então, para mim, eu falei para eles, de um lado e do outro, cuidou dos dois lados. Todo esse empreendedorismo no campo é graças ao programa da Emater, que capacita os jovens das áreas rurais do Distrito Federal. A ideia do programa é dar possibilidade aos filhos de agricultores de continuarem morando no campo e se tornarem pequenos empresários para que possam fortalecer e movimentar ainda mais a economia local, sem a necessidade de se deslocarem para as grandes cidades. Que tem por objetivo proporcionar aos jovens que tem alguma ligação com propriedades rurais no Distrito Federal, experiências de gestão do próprio negócio, chega exatamente para mediar a comunicação entre a turma jovem e aquela turma considerada um pouco mais conservadora. Porque durante o curso, os alunos aprendem a gerir os seus planos de negócio. O ciclone bomba, que atingiu diversas cidades catarinenses no mês passado, causou impacto aos produtores rurais. A estimativa é de que os agricultores demorem cerca de 1 ano e meio para recuperar tudo que foi perdido no campo. O vento que atingiu a cidade também deixou um rastro de destruição no campo. Nessa plantação onde nós estamos, o proprietário estava se preparando para realizar a colheita daqui a uns 20 dias. Esse vento forte não destruiu apenas a planta, que estava prestes a ser colhida, como também o perfilho, aquela planta que nasce ao lado e que estava se desenvolvendo. Um prejuízo que vai se estender ao longo dos próximos meses. Segundo o técnico da Ipagre, o mesmo aconteceu com os bananais de garuva. Nem o cacho que está no chão pôde ser reaproveitado, pois ainda não tem peso para ser comercializado no mercado. A estimativa é que os produtores levem 1 ano e meio para conseguir recuperar as plantações. As principais atividades agrícolas afetadas foram a cultura da banana e a pupunha, onde elas foram em algumas propriedades aí com danos na ordem de 100%. A grosso modo, a gente pode estimar que na cultura da banana teremos aí em torno de uma redução de 90% na colheita. Isso impacta aí nos próximos 12 meses, que deixa de entrar na economia e para os produtores é um valor na ordem de próximo de 16 milhões. E na pupunha, nós temos em torno de 670 hectares, 500 e poucos tiveram também sido afetados em maior ou menor gravidade, que a gente acabou estimando uma perda geral em 80%, impactando em menos 5 milhões aí dentro da atividade e remuneração aos agricultores. No total, a agricultura de garuva registrou mais de 35 milhões de reais em perdas. Além das plantas que estavam se desenvolvendo, tem ainda os danos na infraestrutura, que contabilizam quase 3 milhões, como perdas de galpões, insumos e maquinários. Para renovar e recuperar os hectares destruídos, a Ipagre estima que será preciso mais de 10 milhões de reais. Embora a banana e a pupunha tenham sido as mais afetadas, o ciclone também levou embora o lucro de outras culturas, como aipim, cana, frutas e flores. Poucas propriedades tinham seguro. Para essas, a Ipagre está realizando vistorias e emitindo laudos para liberar junto às seguradoras os valores. Para os demais, a orientação é tentar as linhas de crédito disponíveis junto ao governo. Investimentos que vão variar entre 2,75% a 4% ao ano, conforme a atividade. E, paralelamente, o governo do estado tem um programa, o Menos Juros, que algumas atividades acabam sendo beneficiadas, onde o governo paga, limitado até 100 mil reais, o valor de investimento, para financiamento em até 8 anos, 2,5% ao ano, né? Então, são essa questão. E nesse momento também, produtores que eventualmente fizeram os custeios e estavam amparados pelo Proagro, nós estamos correndo as propriedades e fazendo a questão das perícias para liberação desse seguro.
Trabalhar com diversas culturas em uma fazenda é algo bem comum, né? Um agricultor do sul de Minas tem uma produção centenária de café, mas viu nos cultivos da alface americana e da uva novas oportunidades de negócio. A lavoura verdinha se perde na imensidão. Pelas imagens dá para ver o cuidado com os grãos. Todo o manejo diferenciado para garantir uma melhor produtividade. O café especial é igual vinho, é igual uma cachaça. Você começa, você vicia. Então, dentro eu costumo falar que dentro da cultura café, dentro do negócio café, eu comparo com uma pirâmide. Então, os cafés especiais, os cafés top, estão no pontinho da pirâmide. Aí você consegue 2, 3% disso. E isso garante um fruto de melhor qualidade e também a boa comercialização dos cafés especiais. Muita gente me procura, às vezes, e quer que, eu produzo um café especial, vende o meu café. Mas não é, o trabalho é uma parceria e ela tem que ser desenvolvida. Então nós vamos desenvolver o potencial daquela fazenda, de quais qualidades ele tem, porque todo café é especial, precisa achar o dono dele. Então, no que você produz, nós vamos procurar quem enquadra no tipo de perfil de café que você produz, né? Quem quer comprar esse perfil, e aí nós vamos desenvolver o trabalho. Parceria, nós queremos ter ela por vários anos, porque hoje nós estamos comercializando nosso café de hoje, nós já estamos vendendo café para 23, 24, 25. A Fazenda Capetinga produz, além do café e da uva, a alface americana. Dos parreirais, nasceu o vinho Maria Maria, que já foi premiado internacionalmente. E a história do início dessa produção tem uma curiosidade. Eu tive um infarto e tive que fazer procedimentos e tal. E meu médico me falou que eu sempre gostei muito de tomar uma cerveja. E meu médico lá em São Paulo falou, cerveja não faz mal pro coração, mas vinho faz bem. Se eu fosse você, eu começava a tomar vinho. Logo depois, essa história foi mudando. E os nossos vinhos de 2015, nós mandamos para uns concursos para a Europa, para a Inglaterra. E nós tiramos várias medalhas lá, inclusive de bronze, de prata. E com isso deu um boom na nossa marca, no nosso vinho. E foi com a primeira safra de vinhos disponibilizados para comercialização que o Eduardo resolveu mandar amostras para a Europa. E o resultado foi o reconhecimento internacional de um vinho 100% brasileiro. Com o reconhecimento do vinho e dos cafés especiais, o produtor sabe que a receita para o sucesso é continuar com o trabalho e também intensificar a produção das lavouras da Fazenda Capetinga. De 2 anos para cá, nós estamos alterando um pouco o nosso jeito de condução dos nossos cafeeiros. Nós estamos usando menos produtos químicos e substituindo por biológico. É um sistema bem sustentável que nós estamos tentando fazer. As cotações dos ovos registraram baixa no mês de julho. Esse já é o 3º mês seguido que os preços ficam abaixo do esperado. Mesmo com uma leve valorização na última semana de julho, os preços dos ovos caíram na média do mês passado, acumulando 3 meses consecutivos de quedas, segundo dados do CPEA. A pandemia do coronavírus e seus impactos no poder de compra da população têm reduzido a liquidez do produto nas principais regiões consumidoras, pressionando as cotações. Com a demanda enfraquecida, os descartes das poedeiras mais velhas devem ser antecipados, de acordo com agentes do setor. A ação é uma tentativa de diminuir a oferta de ovos e impulsionar os preços, uma vez que as margens do setor têm estado muito estreitas, devido aos preços elevados dos principais insumos usados, como milho e farelo de soja. O cafeicultor sabe que o trabalho não acaba no campo. A armazenagem é um dos pontos cruciais da produção de café e exige diversos cuidados. Sabendo disso, uma cooperativa do sul de Minas não abre mão do uso de tecnologia. O armazenamento do grão é feito sem nenhum tipo de interferência humana. O ritmo de chegada de caminhões está acelerado. A cooperativa dos cafeicultores de Varginha já comercializou 40% da safra atual. A comercialização ela tem muito a ver com o preço do café no dia. Hoje em dia está em torno de R$500, às vezes vai a 510, 490. E a gente percebe que quando ele vai a 520, que dá os famosos 500 livre, o
produtor vende um pouco mais de café. O produtor que fez mercado futuro, que tem uma média bem acima do preço, esse está mais tranquilo, não precisa ter pressa para vender em relação ao outro que não fez, né? Aí precisa do dinheiro para custear a colheita, ele vende um pouco mais. A cooperativa tem recebido cerca de 20 mil sacas de café por dia. O volume esperado de recebimento este ano é de 1.500.000 sacas. Todo o processo de armazenagem é automatizado, desde o momento em que o caminhão chega para descarregar o café. Tudo isso para gerar segurança para o produtor. Todo o processo é feito com código de barras, chips, então não tem nada manual. Só para se ter ideia, não existe nenhum tipo de interferência humana. Assim que o caminhão chega, é gerado um código pela nota fiscal. O café é descarregado na balança. Hoje o processo, os nossos tombadores, já estão os tombadores com balança, que são aferidos anualmente pelo Inmetro, além do acompanhamento técnico da nossa equipe. Logo após, os cafés vão para estes silos e em seguida são empegados. Nos bags são colocados o código de barra. O tablet da empilhadeira faz a leitura. O mapa do armazém é aberto e o sistema indica o local onde o café será armazenado. No chão dos armazéns, nessas bolinhas, existem chips que permitem esse mapeamento. Se o operador errar, o sistema trava. Feito isso, uma amostra vai para a classificação. E é nesse espaço que os profissionais verificam a qualidade dos cafés que chegam, que, aliás, nessa safra tem dado gosto. O café está um pouco mais graúdo, o aspecto está melhor, o café, acho que como choveu bem, o ano correu bem, o café teve uma boa granação e tudo, então o café está de muito boa qualidade, a bebida é muito boa. O Mato Grosso e o sul do Brasil seguem na vanguarda da produção de sementes de alta qualidade, o que coloca o agronegócio brasileiro em evidência no cenário mundial. Mas para alcançar um patamar de excelência, é preciso trabalho que vai além de um bom manejo na lavoura. Olha só. Quem enxerga uma lavoura bem desenvolvida ou uma excelente colheita, nem imagina o processo pelo qual a semente passou para transformar-se em uma planta de alta qualidade e produção. Aqui é onde acontece o processo de classificação, na unidade de beneficiamento de sementes. É papel do Jefferson fazer a primeira coleta que vai para a análise. A partir do momento que chega a carga de soja lá do produtor, eu avalio a umidade, impureza, dano mecânico, e daí a gente aprova a carga, ou não, né? Amostra iguais a essas, né? Coletada em subamostras no caminhão, e a partir daí a gente faz o teste. Só que além da amostra encaminhada para o laboratório, existe uma outra testada nas estufas da própria cooperativa. Uma maneira de ter uma contraprova e dobrar a certificação sobre o que é plantado no campo. O processo de produção de semente da cooperativa, a gente tem os laboratórios credenciados pelo MAPA, que fazem o teste oficial, né? Além disso, então, nós fizemos o teste de solo também, que dá uma segurança para nós também no processo de produção de semente e com certeza uma qualidade e uma segurança muito maior para o nosso cliente, para os nossos associados que vão adquirir essa semente. A análise que é feita não leva em consideração somente o desenvolvimento da planta, mas também as condições em que ela sofre o processo de germinação e se existe alguma outra medida que pode ser colocada em prática para melhorar a produtividade. Hoje o cliente está cada vez mais exigente em termos de qualidade de semente, sabe? E esse é um lema que a gente carrega muito forte, realmente de entregar uma semente de qualidade. E para isso, então, vários testes, padrões estabelecidos e tu ter uma segurança e aferir isso, te dá uma segurança maior de entregar uma semente realmente de qualidade. Então, por isso que a gente adotou esse método de fazer o teste de solo também nos todos os lotes de semente que é produzido pela cooperativa. Seu Geusemir planta sementes selecionadas há mais de 15 anos. Tanto cuidado com o produto e com o manejo, aliado ao acompanhamento técnico da cooperativa, transformou ele num multiplicador. Tudo que é produzido em suas lavouras segue os mesmos padrões exigidos pelo MAPA. Para o produtor, o trabalho na lavoura pode ser dividido em 2 momentos, antes e depois do processo de testagem e germinação.
No passar dos anos, o próprio mercado exigiu mais qualidade na semente. Então, hoje a gente planta com mais segurança já, com semente testada, já com teste de germinação, com todos os requisitos necessários para a gente não errar, né, no plantio. Toda essa preocupação relacionada à análise também pode resultar num melhor preço pago ao produtor, mas também na relação de mercados, principalmente da cooperativa com os compradores internos e externos. Mas para se chegar a um padrão de sementes que atenda às exigências internacionais de produtividade e qualidade, cooperativas e cooperados precisam trabalhar lado a lado. Se cada um fizer a sua parte, o agronegócio tende a se fortalecer ainda mais, com uma produção de excelência, gerando cada vez menos perdas e mais lucro ao final da safra. É um valor agregado, mas ele também, para ser multiplicador de semente, ele tem umas exigências que a própria ética que é necessário, né? Vem da limpeza da plantadeira, na hora de colher a limpeza da máquina, a limpeza do caminhão, colher na hora certa, entregar na hora certa. Tudo isso tem um acréscimo de custo que ao mesmo tempo tem um benefício, um acréscimo de bônus, mas semente é semente, a gente não pode brincar. Então tudo isso gera um ônus e um bônus. Agora um alerta para você que tem uma propriedade rural. Em Goiânia, 2 cavalos e uma égua foram furtados de um sítio. A ação aconteceu durante a noite e o arame que contorna a propriedade foi rompido. Macho mostra a cerca de arame que o ladrão cortou para furtar os animais. Foram levados da propriedade 2 cavalos e uma égua. Câmeras de segurança de casas próximas flagraram um homem montado na égua roxinha e puxando os 2 cavalos. A qualidade das imagens não é boa, por isso não dá para ver o rosto do ladrão. Nesse outro vídeo, é possível ver o homem de costas passando com os animais correndo pela rua. O bainho é cavalo pequeno, muito manso e que pertence ao Gabriel, neto do Márcio. O menino de 5 anos até gravou um vídeo pedindo ajuda da população para localizar o bainho. Se vocês verem um cavalo branco com um bebê no pescoço, entrem em contato com a minha mãe, por favor, porque roubaram meu cavalo. Volta e meia assim, ele tá pelos cantos, sentadinho, caladinho, porque sente falta, né? Os 3 animais levados agora, os 2 cavalos e a égua, ficavam soltos do pasto. Por isso, o dono da propriedade acredita que a pessoa que furtou os animais agora seja morador da região. Mesmo sem pistas, Márcio diz que continua procurando pelos animais levados pelo ladrão. No curral, ficaram apenas as celas usadas nos animais. Quem chegar a encontrar esses animais, me informar para mim buscar eles, sabe? Porque é uns animais que eu utilizo eles para meu próprio serviço, sabe? O netinho do Márcio reforça o pedido de ajuda para localizar os animais, principalmente o cavalo bainho. Quando minha mãe falou pra mim, eu fiquei chateado. Eu andava nele algumas vezes. Por favor, devolve meu cavalo. O morango é uma fruta muito sensível e requer bastante atenção no campo. Para fazer a colheita, por exemplo, é necessário saber o ponto exato para não perder o tempo de maturação. E isso pode significar mais durabilidade para o consumidor final. É o que você vai ver agora na reportagem de Francine Padilha. Há 6 anos, seu Peter cultiva produtos orgânicos, mas só agora, em 2020, ele decidiu investir no morango. Morango orgânico foi um sonho antigo nosso. Nós somos produtores orgânicos certificados há vários anos e temos principalmente hortaliças, mas também frutas. Os nossos pêssegos orgânicos são sempre bem doces. A propriedade fica na área rural de Jambeiro. As 4.000 mudas foram plantadas em maio e começaram a dar frutos agora. Aqui são 3 variedades, 2 espanholas, San Andreas e Camino Real, e uma brasileira, RPA. A expectativa é colher 1 tonelada de morango até dezembro. São variedades super produtivas e super adocicadas. Então, cada variedade ela tem um Brix diferente vamos supor,
de um sabor diferenciado. Normalmente lá no supermercado, na prateleira, a gente encontra o morango já bem vermelhinho, bem maduro, mas o ponto de colheita dele é um pouco antes, como os técnicos estavam me explicando. A gente vai mostrar aqui, olha, um morango que já está no ponto para ser colhido, que é esse aqui, olha. A gente percebe que a ponta dele é bem vermelhinha, mas aqui em cima ainda está mais verde. Colhendo dessa maneira, eles garantem um produto com mais qualidade para o cliente e mais durabilidade, né, Brena? Isso, exatamente. A gente colhe ele um pouco verde aqui para dar tempo de chegar no cliente com qualidade. Ele ainda está durinho e está doce. Quando a gente colhe ele inteiro vermelho, até o transporte pode fazer com que ele chegue amassado ou danificado, e isso não quer para o nosso cliente. E qual que é o tempo de geladeira desse morango? Esse morango no teste está durando 8 dias na geladeira. Quer dizer, é um tempo considerado bom para uma fruta que é uma fruta delicada. Exatamente. Dá tempo da gente atender todos os clientes e ainda chega com qualidade. E essa fruta aqui que a Brena está segurando é da variedade PRA, que é aquela variedade brasileira, que surpreendeu vocês. Exatamente, é o primeiro ano de plantio dela e tem feito grandes surpresas no plantio, porque ela está robusta, porque os frutos estão grandes, os frutos estão bem maduros e estão bem doces. E o interessante que você estava me explicando também é que a muda dessa variedade para vocês aqui chegou um pouquinho menor, né? E aí ela já mostrou um resultado mais rápido. Exatamente, a gente tem dois meses e meio de plantio até a colheita e as outras variedades ainda não estão produzindo e ela já está produzindo um fruto bom. E doce. E doce, muito doce. Que é o mais importante. Exatamente. Por ser um fruto delicado, o morango é suscetível a pragas e por isso o cultivo orgânico, sem defensivos, é cheio de desafios. Ele atrai também muitos bichinhos. Nós aqui temos agora problemas com pássaros. Nós trabalhamos com adubos orgânicos, fazemos um biofertilizante baseado em vários produtos orgânicos e isto ajuda a planta a ficar mais forte. Mais resistente. Mais resistente. Não é à toa que a oferta de morango acontece principalmente nessa época do ano. É que o fruto gosta de temperaturas mais baixas. O problema é que 2020 está com um inverno atípico, mais quente, o que pode atrapalhar a produção. Não é o caso aqui da fazenda, exatamente porque eles escolheram 3 variedades diferentes. O San Andreas é uma cultura que ela gosta um pouco mais de calor. Então, como as noites são muito frias e aqui durante o dia é bem quente, então essa diferença vai nos ajudar e essa variedade está correspondendo bem. O clima de Jambeiro favoreceu o cultivo e a primeira colheita já mostra bons resultados. Por isso que a gente testou essas variedades, porque vamos dar um exemplo, uma variedade que só adapta bem ao frio, que é o PRA e o Camino. Então, uma temperatura elevada, o San Andreas gosta melhor. Então, é por isso que a gente quer fazer esses testes, porque para facilitar o nosso manejo no próximo ano, a tomada de decisão. A produção daqui segue para mercados de cidades do Vale do Paraíba. Existe um entendimento de que o fruto orgânico ele é menor, mais machucado, isso é até aceito por muita gente. Agora, é mito ou é verdade, Bruna? Eu acho que parcialmente verdade, porque no passado era assim, a tecnologia da agricultura orgânica no Brasil era mais escassa, então os produtores acabavam também por colher o fruto muito antes dele estar pronto para a colheita. E hoje em dia já existe maior conhecimento dos produtores orgânicos e também a paciência de esperar o fruto estar pronto, porém ainda assim tem uma aceitação difícil com a clientela, porque eles veem uma fruta grande, boa, e eles pensam, calma lá, tem alguma coisa errada isso aqui, como é que pode crescer sem fertilizante e tal? Pois é, esse por exemplo, ó, a gente vai mostrar aqui um morango, olha o tamanho desse morango, ele está perfeito, enorme e não foi utilizado nenhum defensivo, nenhum fertilizante químico. O que explica isso, Bruna? Quer dizer, esse é um alimento orgânico. Sim, eu acho que tudo depende muito do pré-plantio. O seu solo tem que estar em equilíbrio, você tem que preparar ele. E aí, a partir disso, você planta e
faz parte do processo natural da planta crescer e se tornar isso. Depende muito da variedade também, existem variedades menores, maiores. Como a banana maçã, você não espera que ela cresça como uma nanica, né? Mas vai da paciência, do manejo e você fazer as suas biofertilizações e ficar em cima e saber o que você está fazendo. Perfeito. Então vamos só mostrar para a gente finalizar. Mito ou verdade? O fruto orgânico é pequeno e machucado? Em 2020 é mito. Trabalhar com a retirada de mel não é uma tarefa fácil. Precisa ter roupa necessária, equipamentos de proteção. Você vai conhecer agora duas irmãs que trabalham juntas no período de safra, que começa agora em agosto e segue até setembro. E são elas que explicam todo o manejo pra gente. Nossa equipe desembarcou na zona rural de Roselândia, distrito de Bela Vista de Goiás. É ao lado desta plantação de laranjas que as irmãs Moriane e Natane mantêm 8 apiários, com 160 colmeias. Elas se preparam para a época da colheita do mel, que acontece uma vez por ano entre os meses de agosto e setembro. Hoje as duas se dedicam exclusivamente à criação de abelhas, que nesse período precisa ter um manejo diferenciado para garantir uma boa produção. A estimativa de safra deste ano é de 5 toneladas de mel. A parte de baixo é o ninho. Aqui é uma tela excluidora de rainha. Essa tela serve para a rainha não passar para cima. Por ela só passam as operárias. Então as operárias colocam o mel aqui e a rainha bota aqui. Por isso, na hora de tirar o mel, não vai ter nenhum filhote junto. E como que é essa obstrução, então, que você vai fazer agora? A obstrução do ninho, vou mostrar para vocês. A gente gosta muito de trabalhar com esse suporte coletivo, vocês estão vendo, porque não vai nada no chão. Durante as gravações, um enxame veio até nosso encontro. Quando ameaçadas, as abelhas protegem a todo custo as rainhas e as colmeias. Inclusive, aqui a gente está bastante protegido, né? Isso. Porque se alguém tivesse passando por aqui e encontrasse com umas colmeias como essa, possivelmente seria fatal, né? Com certeza. Aqui, se a gente tivesse sem roupa, em questão de 2 minutos, a gente já teria desmaiado. Aqui em cima já tem bastante mel. Essa aqui é a tela excluidora, por onde só as operárias passam e a rainha não consegue passar por ela. É verdade que numa colmeia dessas chega a ter até 400 zangões? Isso mesmo, chega a ter 400 zangões, principalmente nessa época, que é onde acontece muita enxameação, até mesmo das colmeias que estão na natureza. E com essa enxameação vão nascer muitas rainhas. E aí é preciso zangões para poder fecundar essas rainhas que vão vir. Uma colmeia como essa aqui chega a ter 120 mil abelhas. Isso mesmo. Isso todas trabalhando quase que ao mesmo tempo. Isso. O trabalho que a gente fez aqui, como vocês podem ver, para preparar para a colheita, foi de tirar o excesso de mel aqui embaixo e colocar favos como esse aqui, ó, de cera alveolada, cera nova. Nesses favos, a rainha vai botar os ovos. Vamos mostrar aqui, então esse aqui é um quadro novo. As abelhas ainda estão puxando, terminando de puxar os alvéolos, e é nesses quadros aqui do ninho que a rainha vai botar. Esse aqui ainda não tem ovos, eu vou mostrar um para vocês que ela já começou a botar. Aqui, ó. Esse é um quadro já com crias que estão para nascer. Com mais ou menos 21 dias começam a nascer as operárias. E vai ser exatamente no pico da florada, que é em agosto e setembro. Um favo, para estar pronto para ser colhido, ele precisa estar totalmente alveolado. Por quê? Os alvéolos que estão abertos com um pouco de mel ainda contém umidade nesse mel. Então as abelhas nutrizes, que é no início da vida delas, que elas ficam responsáveis por transformar o néctar em mel, elas estão nesse momento tirando a umidade do mel que está aqui. Esse que já está alveolado, que é tampado de cera, ele já está com a umidade na quantidade certa e o mel está pronto para ser colhido. Então a gente está esperando só elas completarem todo o ciclo aí, todo, né? E acredito que daqui 2 semanas nós já vamos começar a colheita. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.